Todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 10. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Apocalipse 10, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então vi outro anjo poderoso, que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris em cima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Bradou ele, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar no céu: Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo ao seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Curva a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, nós queremos te louvar, ó Pai, pela tua santa palavra. Te louvamos, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Te louvamos, Senhor, porque temos a liberdade, Senhor, de falar sobre o seu amor, ó Deus, de pregar a tua palavra, de pregar o teu evangelho, Senhor. Muito obrigado pelos louvores, Senhor. Muito obrigado por nós podermos sentir a tua doce presença nesse lugar. Papai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos cada dia mais, Senhor, realmente nos sentir e saber que somos dependentes de ti, que é o Senhor que cuida de nós, Senhor. E nessa noite nós estamos tendo essa oportunidade, Senhor, de ouvir a tua voz, Senhor, de ter as nossas vidas transformadas, ó Pai, de haver mudança de vida, Senhor, para que verdadeiramente nós possamos ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer, Senhor, a tua vontade, viver uma vida conforme aquela que o Senhor escreveu, aquela que o Senhor sonhou, aquela que o Senhor deseja para cada um de nós, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o pastor Clever fez a meu favor, e eu quero clamar a ti as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, financeira, Senhor, a vida secular dele, que seja abençoado, os negócios dele, a empresa dele, que seja abençoado. Senhor, abra as portas dos negócios para ele, ó Deus, em nome de Jesus. E eu quero clamar a ti, Senhor, que essa bênção também seja derramada a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia também possa alcançá-los. E agora, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Conta-se uma história de um certo vestibular em uma universidade. Essa universidade era de propaganda, e ali se reuniram vários alunos para fazer aquelas provas do vestibular. E entre as questões que havia,
havia uma redação. E essa redação havia apenas um tema para todos os alunos. E dizia assim, o tema era: descreva o que você vê na folha anexa. Só que na folha anexa, uma folha, papel sulfite normal, comum, não tinha nada. A maioria dos alunos pegou, olhou, virou para o verso e viu que não tinha nada. E ficou ali olhando, tentando entender o que era para escrever. E de repente um apressadinho lá no fundo levanta a mão: ei mestre, a minha folha está em branco. O mestre só abaixa o óculos, olha por cima dos óculos, com aquele ar reprovando a atitude daquele aluno. E naquele momento todos entenderam. Era para escrever o que via numa folha em branco. Mas o que será que nós podemos ver? Ou o que será que esses alunos poderiam ver em uma folha de papel em branco? O pessoal fez a redação, entregaram, e a maioria das notas foi 4. Mas teve 2 notas 8. E um dos alunos chegou para o professor e falou: mestre, qual o critério que o senhor usou para dar essas notas? O mestre virou para ele e falou assim: olha, o que fosse escrito que mais me surpreendesse, a resposta mais surpreendente, ela receberia nota maior. A maioria dos alunos tudo escreveu nada, então receberam um 4. Mas teve 2 8. E dessas duas, uma que chamou a atenção, um aluno escreveu: eu vejo uma oportunidade. Amados irmãos, todos os dias pela manhã nós temos uma oportunidade. É como se nós levantássemos, Deus entregasse para nós um livro aberto em branco, para você escrever o que você vai fazer naquele dia. Qual a sua interpretação, como você vai reagir às coisas que acontecem com você. Porque na verdade o que importa não é o que acontece, o que importa é como você reage ao que acontece. E todos os dias pela manhã nós temos uma grande oportunidade, porque Yahvé nos concede a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Ele nos concede a oportunidade de pregar a palavra dEle. Ele nos concede a oportunidade de ser melhor, de procurar a estatura do varão perfeito, de fazer a diferença, de ser solução, ao invés de ser problema, de abençoar, ao invés de reclamar. Todos os dias nós temos oportunidades, e nessa noite você também está tendo uma oportunidade. E o que você vai fazer com essa oportunidade? O que você vai fazer com a palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite? Você quer mais de Deus? Ou você já está num grau superlativo e já não precisa mais? O tema da mensagem dessa noite é o interlúdio e a profecia. Amados, antes de ser apresentada a 7ª trombeta, da qual nós sabemos que vão emergir os juízos das 7 taças, há um interlúdio. Ou seja, o autor, o escritor sagrado, ele faz aqui uma pausa. É como se ele tivesse numa sequência, de repente ele para, ele abre um parênteses, ele faz um interlúdio, ele faz uma pausa, e nessa pausa agora, ele vai tratar de 2 assuntos. Ele vai falar sobre o rolo de gosto doce e amargo, e ele vai falar sobre a narrativa das 2 testemunhas. Somente após esse parênteses, depois dessa pausa, desse interlúdio, é que a última trombeta, a 7ª trombeta, ela será tocada. E se você se lembra das ministrações passadas, quando nós fizemos a leitura da abertura do 7º selo,
também houve um interlúdio. E nessa ocasião foi apresentado nesse parênteses duas coisas. Primeiro, a selagem dos mártires e a glorificação dos mesmos. É claro que o autor sagrado, ele planejou cuidadosamente esse livro para que chegasse nas nossas mãos. E ele planejou de uma forma literária para que o livro tivesse um poder de apresentação. O material à nossa frente, o capítulo 10º, como todos os outros, ele tem também as suas dependências literárias. Liga para mim, por favor. Trata-se de uma espécie de segunda redação de várias cenas notáveis que nós vemos lá no livro de Ezequiel, do 1º ao 3º capítulo. E assim como também no capítulo 7, esse interlúdio esclarece o papel dos santos nos eventos, dos selos, das trombetas e das taças, e divide ele em duas partes. Na primeira passagem, João fala que ele comeu um livrinho, e o segundo, o mistério dessas duas testemunhas. Mas se nós observarmos e formos mais a fundo, nós vamos ver que o destaque aqui da sessão é a profecia. A profecia que o Senhor deixa para nós. E essa profecia nós precisamos entender. Essa profecia nós precisamos agarrá-la. Essa profecia nós precisamos amar. Essa profecia nós precisamos executar. Nessa altura, meus amados irmãos, nós chegamos na metade da grande tribulação. No tempo no qual vão ocorrer acontecimentos muito importantes sobre a face da terra. Até aqui nós tratamos dos primeiros 3 anos e meio, dos primeiros 42 meses, ou dos primeiros 1260 dias. Chegou-se a metade da grande tribulação. Até agora, durante esse tempo, nós vimos que o anticristo, ele estava tranquilo. Ele começou a sua carreira como um grande amigo de Israel, tratando Israel bem, cuidando ali de Israel, deixando, se fosse feito todos os sacrifícios ali no templo. Mas a partir de agora, nós vamos ver que o verdadeiro caráter do anticristo será revelado. E o primeiro passo é que ele vai romper a sua aliança com Israel. E começará a perseguição ao povo de Deus. E eu vou ser sincero para você, as coisas não serão promissoras para a igreja. As coisas não serão promissoras para o povo de Deus. Nesse estágio intermediário dessa jornada profética, a situação vai ficar muito difícil. Mas nós temos uma certeza, que o Senhor continua cuidando da sua igreja, amém? Amados, quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais oportunidade para os pecadores. Até agora nós estamos vendo um misto de juízo com graça, um misto de juízo com misericórdia. Mas quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, vai acabar as oportunidades, vai cessar a graça, não terá mais oportunidade. Hoje dizemos que enquanto há fôlego, há esperança, não é isso? A nossa confiança, enquanto há fôlego, há esperança, a pessoa pode mudar de vida. Mas quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, não haverá mais oportunidade. O juízo de Deus será exercido, porque a 7ª trombeta, ela aponta para o juízo final, e aí já será tarde demais. Então, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo esse capítulo 10. O versículo 1 diz: então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Quando nós começamos a nossa leitura em Apocalipse 4:1, o autor sagrado também virou para nós e falou: olha, começa a escrever
o que você está vendo. E nós entendemos e vimos que ele estava no céu. João nos deu a entender que ele estava no céu, ali vendo o trono de Deus e vendo o que estaria acontecendo na terra. Ele estava contemplando as coisas do alto. Agora ele está de volta à terra. Ele se acha na terra, porque ele fala: eu vi um anjo descendo do céu. Agora mudou a posição dele. E essa expressão típica de João induz uma visão fantástica. Nós lemos aqui, nós vimos a visão de um anjo forte, um anjo poderoso, um anjo diferente. E nós sabemos, e na Bíblia ela relata para nós que há mais de 60 referências, só no livro de Apocalipse, sobre anjos. Os anjos são os exércitos de Deus, são ministros de Deus, são os enviados de Deus, para os propósitos de Deus na terra. Nós sabemos também que os anjos são valorosos em poder, mas nós estamos vendo aqui que há anjos mais poderosos que os outros. O primeiro anjo que nós vimos, o anjo forte, apareceu em Apocalipse 5:2, e esse anjo forte chegou e perguntou: quem é digno de abrir o rolo? Foi quando começou a abertura do rolo. Agora nós vemos uma outra aparição, um segundo anjo poderoso, e nós sabemos que posteriormente teremos um terceiro. E a palavra continua, veja comigo: ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris em cima da sua cabeça. Apesar de ficar claro aqui para nós, tanto Apocalipse 5, o primeiro anjo, agora o segundo anjo e o terceiro anjo que nós vamos ver daqui uns dias, alguns estudiosos, eles querem acreditar que esse anjo poderoso aqui era Yeshua, por causa de algumas singularidades. Vejam, sempre que Yahvé, ele se manifestou, geralmente tinha nuvens em volta dele. E aqui nós entendemos que há uma operação de santidade. E isso simboliza que aquela aparição daquele anjo era alguma coisa santa. Aquela nuvem estava indicando alguma coisa a mais, trazendo também a misericórdia e fidelidade de Deus no pacto dele com o seu povo. A palavra diz também que um arco-íris estava sobre a cabeça dele. Nós vimos lá em Apocalipse 4:3 que também sobre o trono de Deus nós vimos um arco-íris. E quando fala que o trono de Deus, esse arco-íris, nós estudamos e vimos que fala de misericórdia, fala de um trono de juízo, mas fala de misericórdia, porque a palavra de Deus diz que Deus na sua ira se lembra da sua misericórdia. E o arco-íris nós sabemos que é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade. E continua: a sua face era como o sol. E essa é a mesma descrição de Apocalipse 1:16, quando Jesus aparece em glória na transfiguração, e o seu rosto brilhava como o sol, e ninguém podia olhar para ele. E continua: e as suas pernas eram como colunas de fogo. E essa descrição, ela é semelhante, aqui também descreve Jesus, em Apocalipse 1:15, onde ele pisa, é queimado e é purificado. Versículo 2 diz: e ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Se nós buscarmos no original, a palavra livrinho do versículo 2 é diferente da usada no versículo 5. Esse livrinho que o anjo está segurando agora, ele não dá a impressão do rolo. O livrinho está aberto, no sentido que o seu conteúdo, ele é conhecido. O rolo do capítulo 5 contém a revelação do propósito de redenção da justiça de Deus.
Agora nós estamos vendo um livrinho, e esse livrinho é apenas uma parte do que será relatado, do que estava lá no rolo. O livro era a palavra de Deus, julgamento e castigo para um povo rebelde. Assim nós vimos também que João é chamado para comer o livro, comer e pregar. E esse chamado para João é o mesmo chamado para a igreja hoje. Nós, como igreja, nós somos chamados para comer esse livro e para pregar para uma geração incrédula, para pregar para uma geração rebelde, para pregar para um povo que parece que está dormindo. Estamos vivendo os dias difíceis, dias que a situação que o nosso mundo, que a nossa geração nunca viu, e o povo não quer acordar, não quer se voltar para Deus. E é esse o cerne dessa passagem, é despertar o povo, porque dias difíceis estão vindo, dias que não haverá mais oportunidade de se voltar para Deus, que não haverá mais oportunidade de arrependimento. E continua, colocou o pé direito sobre o mar, e os pés esquerdos sobre a terra. Aqui é como se Deus estivesse manifestando a sua reivindicação de propriedade sobre o mundo inteiro. Aqui Ele está mostrando que Ele está reivindicando todo o universo, como descrito no versículo 6. Nós vimos que nas primeiras 6 trombetas, apenas uma parte da criação era o alvo. Agora não. Agora está em jogo toda a criação, todo ser, é o mundo todo. O mar e a terra representam a totalidade do universo. No versículo 3 diz: e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Essa expressão, frequentemente usada em Apocalipse, ela vem mostrar para nós como se fosse uma proclamação em voz forte, clara, poderosa, compreensível, que é necessária para chamar a atenção. É como se Deus falasse: olha, prestem atenção, eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando, eu preciso de algo de vocês. O rugido do leão, meus amados irmãos, é a voz do juiz que se aproxima, a plenitude do juízo que está para chegar. E essa descrição ela é semelhante àquela dada a Jesus Cristo em Apocalipse 5:5. A voz de Deus é semelhante ao rugido do leão, conforme está descrito lá em Amós, capítulo 3, versículo 8, onde ele diz: o leão rugiu, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Nós sabemos que o leão, ele é o rei dos animais, e quando o leão ruge ali na selva, não tem animal que pie, não tem quem se atreva. Todos silenciam. Isso deixa entender para nós que quando Cristo bradar, todos vão ouvir a sua voz. Quando Cristo bradar, os 7 trovões, todos os trovões, a artilharia do céu, ela está pronta para agir. Continuando, quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Veja que coisa magnífica. Esses trovões são semelhantes à voz poderosa de Deus, que lá em Salmos 29:3 diz que a voz dele é como muitos trovões. Esse número precisava ser 7, porque nós vimos que em torno do trono há 7 espíritos, há 7 tochas, há 7 chifres e há 7 olhos. E esses trovões estão dirigidos aos inimigos de Deus.
nesse contexto, esse contexto pode nos ajudar a entender que a palavra trovão, quando ela aparece aqui em Apocalipse, ela vem para falar para nós das manifestações da ira de Deus. O versículo 4 diz: logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Isso deixa claro para nós, isso indica para nós que isso foi muito bem ouvido, sentido por João. O que os 7 trovões falaram, ele ouviu, ele entendeu e ele estava prestes a escrever. Mas de repente vem uma voz e fala: não escreva o que os 7 trovões falaram. Isso mostra para nós que o juízo está próximo. Mas João, ele não tem autorização para falar em detalhes, em mais detalhes do que irá acontecer. A ordenança dele é para guardar o segredo do que os trovões falaram. E isso fica para nós também, que nós nunca devemos querer falar aquilo que a Bíblia não está falando, porque isso é muito perigoso. Sabemos o significado dos 7 candeeiros, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, mas não nos foi permitido saber o que os 7 trovões falaram. Isso, amados irmãos, porque o universo é muito mais do que nós vemos. Existem forças trabalhando, há outros princípios no universo. Portanto, nós temos que ter cuidado com predições e tomar cuidado com o que fazemos. O anjo está anunciando aqui que não haverá mais tempo até que o fim venha. E ele deixa claro: o fim não será adiado. Está na hora de responder às orações dos santos. As orações que foram feitas lá atrás, que nós vimos, as almas daqueles que estavam debaixo do altar de Deus, clamando por vindicação. Versículo 5: então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. É como se fosse para proferir um juramento, como era costumeiro naquela época. Talvez ele pegou o livrinho, levantou o livrinho e fez o juramento ali diante de Deus. O tempo está extremamente curto. O fim está próximo. No versículo 6 diz: e jurou por aquele que vive para o todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. E se nós fazermos a contextualização lá com Daniel 12, no versículo 7, nós vamos ver que lá também houve um juramento. 12:7 de Daniel diz: e ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Lá em Daniel, o Senhor já havia dado essa profecia dos 3 anos e meio e desse juramento que seria feito. O apóstolo João, entretanto, ele apenas faz um adorno nesse juramento desse anjo em Daniel. Em Daniel menciona apenas a eternidade de Deus, mas aqui a menção do fato que ele é o Criador, dotado de senhoria universal e vive pelos séculos dos séculos. Vários julgamentos já veio sobre a nossa terra, sobre os rios, astros, os homens, mas um julgamento muito maior ainda está por vir.
E talvez você possa parar e começar a questionar, mas pastor, por que a demora? Por que Deus parece demorar em responder às nossas orações? Porque de repente a gente vê o ímpio prosperando, o ímpio bem, o ímpio maldizendo o Senhor, e as coisas tudo bem para ele, e de repente o seu povo está sofrendo. Por quê? Por que que de repente Deus tem adiado o julgamento dele? A palavra de Deus levou 1500 anos para ser escrita. Estamos no ano 2021. Será que já não era hora já de Deus cumprir as suas promessas? E talvez ainda você se pergunte mais ainda, por que o mal moral ainda existe nesse mundo? Por que Deus não faz alguma coisa para mudar isso logo? E a resposta que eu vou te dar, a resposta de Deus para a sua vida, para o seu coração. Com essa resposta você vai entender o que foi aquele sacrifício. A demora é para que os ímpios tenham oportunidade de se arrepender. A demora é para que nós, muitos de nós, que nos dizemos cristãos, tenha tempo de mudar de vida. A demora é porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca, que todos se salvem. A vontade é que todos tenham salvação. É por isso que Ele demora. Por isso que a palavra fala que Ele é longânimo, longo ânimo. A ira dEle demora. Demora por amor a mim e a você, as pessoas que estão no mundo. Porque Ele não quer que ninguém pereça, conforme escrito em 2 Pedro 3, de 1 a 9. Mas se você parar e observar, se você der uma olhada na história, se você der uma olhada no passado, você vai ver que ao longo da história, Deus tem, sim, executado o seu juízo. Nós sabemos que quando o homem desobedeceu os mandamentos do Senhor lá no Éden, ele foi expulso. Nós sabemos que quando as coisas começaram a ficar muito feias aqui na terra, veio o dilúvio. Nós sabemos que quando a moral estava muito baixa, decadente, Deus foi lá e deu um jeito em Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que quando a humanidade estava perdida, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, ali na cruz do Calvário. Deus continua exercendo juízo, só que Ele está exercendo um juízo com misericórdia. A graça dEle ainda está nos alcançando, e é essa a causa de nós não sermos consumidos. Porque se fosse como no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, nós não estaríamos mais aqui. Essa misericórdia, essa graça que nós temos nos dias de hoje, é para que verdadeiramente nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor, entender o sacrifício, entender o amor dEle por nós, passar a viver uma vida segundo a palavra dEle, fazer a diferença. Amados, são 8 bilhões de pessoas no mundo, 1/3 se diz cristão, e se você for aprofundar, 50% só é verdadeiramente cristão, segundo a palavra. Olha que tristeza que está esse mundo, e é minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, de fazer a diferença. Mas nós estamos vendo que os tempos estão sendo abreviados, e agora
Deus vai acelerar o seu julgamento, o seu juízo, os seus propósitos. Os santos que foram martirizados, eles estão clamando por justiça, e nós vimos que eles estão questionando a demora de Deus. Nós temos visto que os próprios ímpios estão escarnecendo do nosso Deus, em virtude da palavra dele, da demora do julgamento dele, da justiça dele, conforme diz 2 Pedro 3, versículo 4, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas agora nós estamos vendo que não haverá mais prazo, não haverá mais demora. Agora é a hora do arrependimento, agora é a hora da conversão, porque o juízo de Deus está chegando. E essa palavra não haverá mais demora, ela significa também que a paciência de Deus tem limite. E chega uma hora que não dá mais. O soar das 6 trombetas representam todas as oportunidades que Deus deu ao homem para que ele se arrependa. Mas aqui nós estamos vendo um caso diferente. O homem chegou a um tal ponto de insensibilidade, de endurecimento do coração, da cerviz, que não tem mais possibilidade de arrependimento. E é aí que o anjo vem e jura que não haverá mais demora para a 7ª trombeta. Versículo 7: mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus, ele tem a ver com o problema do mal, na humanidade. Mas nós estamos vendo, e está ficando muito claro aqui para nós, que esse adiamento, ele está chegando ao fim. Ao tocar dessa trombeta, a ira de Deus, ela será consumada. O versículo 7, ele não diz quando soará a trombeta, mas nos dias da voz do 7º anjo. Essa ideia fica clara. A 7ª trombeta, amados irmãos, ela não será tocada simplesmente por um instante. Não vai ser apenas um toque. Ela vai englobar, e nós vamos ver que ela vai englobar um período. A 7ª trombeta, ela inclui o derramamento das 7 taças. Nós vamos falar sobre os 7 flagelos, que vão levar diretamente ao julgamento final. E logo após isso, o povo de Deus receberá a sua gloriosa herança. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Versículo 8 diz: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Acredita-se, os estudiosos acreditam que essa voz é a voz de Yeshua, de Jesus, ouvida, mas não acompanhada de visão. Esse livro nós vimos que está na mão do anjo, como o restante do livro de Apocalipse, e cujo esse desenrolar trará para nós os mistérios de Deus. Versículo 9 diz: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e ele me disse: pegue-o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Nós vimos que esse livrinho era doce à boca de João. Talvez isso esteja indicando para nós, em primeiro lugar, o paladar, mas tem o fato também que ficava amargo. Ele ficava amargo no estômago. E quando nós começamos a refletir, nós podemos entender que a digestão desse livro
ele pode ser difícil. Porque muitas pessoas até conhecem, até já leram tudo, de capa a capa, Gênesis, Apocalipse, mas o viver é outra coisa. Ou talvez também nós nos regozijássemos prontamente ante a queda da maldade. Isso seria doce para nós, mas quando nós começamos a contemplar que vai envolver agonias terríveis aos homens, talvez isso trouxesse um amargor em nosso estômago. O versículo 10 diz: peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma criança, um judeu, quando ele estava sendo alfabetizado, ele recebia um tabuleirozinho, tipo um quadrozinho, e ali o professor, o mestre, ele colocava farinha e mel, e escrevia as letras, o alfabeto ali. E à medida que a criança aprendia a fonética ali, ela aprendia os valores ali e começava a falar o alfabeto, ela tinha o direito de comer cada uma das suas letras. Talvez João traga isso para esse contexto para nós, que a palavra de Deus, ela é doce como mel, e nós sabemos que não existe nada mais doce no mundo. O amor de Yeshua por nós é muito grande, e a vontade dele, amados irmãos, é que nós sejamos um. A vontade de Deus é que nós possamos viver em unidade, cada um na sua individualidade, mas que possamos viver em unidade, com o mesmo desejo do coração de fazer a obra do Senhor, de ver a igreja do Senhor crescer, de ser exemplo, das pessoas olharem para nós e vermos que nós somos diferentes. O Evangelho, ele é doce quando experimentamos, mas talvez ele se torne amargo com as implicações dele na vida também das pessoas que o rejeitam. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Jesus chorou sobre Jerusalém, Davi chorou, Jeremias também chorou, foi até chamado o profeta chorão, chorava por uma nação que aparentemente ele pregava e o povo não entendia, não ouvia, não queria saber. Paulo chorou. Agora eu quero te perguntar, será que nós temos derramado lágrimas por aqueles irmãos que não estão aqui hoje? Será que nós temos chorado pelas almas daqueles irmãos que estão fracos na fé, estão se afastando da igreja? Será que nós temos tentado orar, buscar, trazer de volta essas pessoas? O versículo 11 diz: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O apóstolo João aqui, ele antecipa a larga e importante circulação da sua profecia, do seu livro, dos mandamentos do Senhor, da revelação divina. E por esse motivo ele ansiava que esse livro fosse lido nas igrejas. E ele ainda advertiu, Apocalipse 22, 18, que ninguém deveria ousar modificar nada, nem alterar, nem um tio. E esse verso 11, ele determina o significado do pequeno livro. Esse livro é a reafirmação do ministério de João. O fim ainda não veio, mas ele está às portas. A época final, os dias da sétima trombeta, a cólera de Deus.
E nós precisamos estar apercebidos, amados. Nós precisamos estar apercebidos. Veja que João, ele deveria profetizar não para vários povos, nações e línguas e reis, mas sobre e a respeito de muitos povos, raças, línguas e reis. A profecia de Yeshua, segundo escrito pelo apóstolo João, ela precisa alcançar o mundo inteiro. Ela precisa alcançar os nossos vizinhos. Ela precisa alcançar os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade. O versículo 11 revela que o trabalho da igreja, o meu e o seu trabalho continua. Nós não podemos nos acovardar ante o sistema. Nós não podemos nos acovardar ante a pandemia, usar desculpas para deixar de pregar a palavra de Deus. Nós precisamos fazer como Paulo nos ensina, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Isso significa, crie oportunidade para pregar, crie oportunidade para falar do amor do Senhor, vislumbre o prêmio da soberana vocação. Amados, esse evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro, com rapidez. Essa tarefa, ela é urgente. O juízo se aproxima. Quantas pessoas que você conhece têm morrido esses dias? E quantas dessas pessoas têm morrido sem conhecer ao Senhor? E será que nós temos chorado por isso? Para concluir, depois do interlúdio do juramento do anjo poderoso, a ação, ela retorna ao tema do pequeno rolo. Observe que aqui existe dois níveis, dois sentidos. O primeiro, que quando João come o rolo, isso significa que a revelação de Deus, de Yahvé, foi transmitida a ele, como também ocorreu lá com Ezequiel. E também está indicando que o seu próprio comissionamento para profetizar. Segundo, que a mensagem diz respeito ao papel da igreja no ministério de Deus, que logo será consumado. E esse papel, ele será amargo. A igreja tem que pregar, a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa ser missionária. E será amargo por quê? Porque isso vai exigir sofrimento, isso exige dedicação. Mas a certeza que depois desse sofrimento, a igreja emergirá triunfante. E esse episódio revela que nós precisamos assimilar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que não basta conhecer, não basta você ter lido a Bíblia 1, 2, 5, 10 vezes, de capa a capa. É necessário viver a palavra. Nós vimos aqui que não era suficiente para João ver o livrinho, ou mesmo conhecer o livrinho, ele precisava comê-lo. E para pregar nós precisamos comer. Porque, meus amados, você não é um ser autômato. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para poder levar alimento aos outros, porque não adianta, você não consegue dar o que você não tem. Você precisa ter, você precisa estar cheio da unção do Espírito Santo para poder passar para as pessoas. A palavra precisa ser a sua alegria, a palavra de Deus precisa ser seu prazer, ela precisa ser seu deleite. Nós precisamos interiorizar essa mensagem, nós precisamos amá-la. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela compara a própria palavra à comida. Em Mateus 4,4 ela diz que a palavra é um pão.
Em 1 Pedro 2:2, leite. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2, é carne. Em Salmo 119, é mel. Nós precisamos degustar a palavra. Mas mais do que isso, precisamos viver a palavra. Nós vimos que Jeremias e Ezequiel, eles também receberam a ordem de comer a palavra antes de pregá-la aos outros, lá em Jeremias 15 e Ezequiel 3. E hoje você também está recebendo essa determinação de comer a palavra, porque quando você começa a comer a palavra, a viver a palavra, a pregação, a evangelização passa a ser natural dentro de você. O desejo de se viver em comunhão, de estar junto com os irmãos, isso aflora dentro de nós. O nosso foco muda. Nós sabemos que estamos no mundo, que precisamos das coisas, que aqui precisamos trabalhar, que temos sonho de construir carreiras, ser bem-sucedidos aqui, mas em primeiro lugar na nossa vida está Deus, amém? O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. E nós precisamos, a palavra deixa claro para nós, que nós precisamos nos preocupar com o corpo de Cristo. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas, com os irmãos que não estão aqui. Dê uma olhada nos lados. Lembre das pessoas que sentavam aqui, que estavam do seu lado, há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos. É nossa, é minha e é sua responsabilidade trazer esses irmãos de volta, saber como eles estão, o que está acontecendo com eles. Nós não podemos simplesmente fazer como Caim. Caim, lá em Gênesis 4, no versículo 9, perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E eu quero te falar nessa noite, sim, você é o guardador do seu irmão, porque o seu irmão faz parte do mesmo corpo que você. Então você tem responsabilidade com o seu irmão. Você precisa pregar, você precisa mostrar para o seu irmão que Deus ama ele, que espera ele aqui. Você precisa trazer o seu irmão de volta para a presença do Senhor. É nossa responsabilidade. Quantas pessoas afastam da igreja e de repente você vai sentir a falta dela daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou quando alguém citar um nome. Eu quero falar para você nessa noite que é sua responsabilidade. Você, como corpo de Cristo, você tem que cuidar dos membros do seu corpo, assim como você cuida do seu corpo físico. Amém? Amados, mediante essa ministração, eu creio que ficou muito claro para nós que a igreja, que você é chamado ao ministério da pregação, ao ministério de evangelismo, ao ministério do arrependimento, do juízo, para uma geração que virou as costas para Deus. Então eu quero falar para você: deixe de covardia, arregace as mangas e vamos trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Amém? Curva a sua cabeça.